Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães e eu vou estar aqui falando rapidinho para vocês sobre as lesões de nervos, periféricos, lesões de nervos dos membros e o tempo que a gente deveria estar tratando essas lesões. O nervo é uma estrutura formada por axônios, são fibras. Então você pega um nervo que está localizado no braço ou na perna, ele pode ter, às vezes, esse axônio, às vezes até ter mais de 1 metro de extensão, é muito grande. Então imagina se você sofreu um acidente que cortou um nervo da perna. Então em coisa de horas a poucos dias vai começar um processo degenerativo, aquela parte que ia até ter o contato com o músculo, aquela parte que a gente fala distal do corte, que não tem mais contato com o neurônio, com a célula nervosa que está lá na medula, por exemplo, vai começar a degenerar, que a gente fala degeneração valeriana. Então, em coisa de 3 semanas a 4 semanas, aquela parte distal daquela fibra, ela vai morrer, vai virar um arcabouço vazio, que não tem mais axônio funcionante lá dentro. Então, imediatamente que a pessoa machucou, a função do nervo ficou afetada. Vamos imaginar aqui um caso clássico: a pessoa cortou o nervo, seccionou o nervo realmente ele afastou as 2 pontinhas dele. Então, a partir de 1 mês, aquela fibra lá dentro do nervo, aquelas fibras, elas morrem por causa da degeneração valeriana. Que o nervo, o coto distal que fala, ele não consegue sobreviver sem esse contato com a parte proximal do coto que vai até a célula nervosa, que a célula nervosa ela produz o tempo todo um maquinário enzimático, proteínas, entre outros elementos que vão manter a nutrição do axônio. E se você cortou a ponte, você destrói essa ponte, então o nutriente não chega até essa parte distal do nervo. Então o que vai acontecer? Vai morrer. O grande problema aqui de quem trabalha com cirurgia de nervo é que a gente sabe que tem um tempo. Então esse músculo, em torno de 12 meses, dentro desses 12 meses, ele vai sofrendo processos degenerativos. Ele vai tendo uma lipossubstituição, ele vai sendo, além de uma fibrose que vai se formando dentro do músculo, há uma deposição de gordura e em torno de 12 meses, aproximadamente, esse músculo ele já está muito doente. E mesmo que se o axônio, as fibras chegam até ele já não vai ter mais função. Então essa placa motora também, que é a conexão do nervo com o músculo, ela também não fica viva tanto tempo. Então você vai olhar nos livros, às vezes coloca até 24 meses, mas na nossa prática a gente coloca em torno de 12 meses. Então nas lesões de nervo há um tempo para você realizar uma cirurgia. Se a gente demora muito, os resultados vão caindo dia a dia. Então, quanto mais tempo passa da sua lesão do nervo, mais, como se diz, a função motora a taxa de sucesso ela vai caindo dia após dia. Então, se vamos imaginar esse paciente da lesão do nervo tibial da perna, que levou um caco de vidro, entrou e cortou, seccionou completamente. Se ele opera, por exemplo, em coisa de dias, vai ter um índice de sucesso X, mas se ele opera com 4 meses, ele vai ser um pouquinho pior do que na fase aguda, nos dias que foram logo após o acidente. E se depois de 12 meses, provavelmente a resposta vai ser bastante inferior. E chega num ponto que a função motora, pelas técnicas tradicionais que a gente tem hoje, não vai ter uma resposta, porque aquele músculo ele morreu. Então há uma lipossubstituição, uma fibrose dele, e não mais é possível que ele readquira uma função específica. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu trabalho com cirurgia de nervos periféricos, sou neurocirurgião. E hoje eu vou estar falando aqui um tema bem interessante para vocês. É uma pergunta que o pessoal faz para a gente aqui no consultório, como que é feito o
como que um nervo, né, ele é conectado no outro lá na hora da cirurgia. Bem, então vamos por parte. Vamos imaginar que a gente tem um paciente que tem uma lesão, né, cortante do nervo, cortou com caco de vidro, uma lâmina que cortou o nervo e tudo mais, e aí as pontinhas do nervo, nesse caso, elas são mais ou menos regulares, e aí nesse caso a gente teria a possibilidade de realmente aproximar as duas pontinhas e realizar com o microscópio ou com a lupa cirúrgica os pontos para aproximar um do outro, aproximar os dois cotos, e dessa forma, com esse fio bem fininho mesmo, um fio muito fino mesmo, a gente realizar essa microanastomose. Há a possibilidade também de só aproximar os dois fios, os dois cotos de nervo, e usar uma cola biológica à base de fibrina para fixar um nervo no outro e dessa forma finalizar a cirurgia aí, né? E existe uma terceira forma também, que é você, o médico no caso, aproximar os dois cotos de nervo, não dá muitos pontos, dá 2 pontos ou menos, ou 2 pontos aproximadamente, e usar a cola biológica também para, como se diz, né, fixar os dois nervos. Então tem vantagem e desvantagem de cada técnica dessa. Geralmente o cirurgião de nervos ele avalia cada caso com sua particularidade. As suturas, quando a gente usa um fio cirúrgico, geralmente essa sutura é um pouco mais resistente do que aquela que a gente só usa a cola biológica. E ultimamente a gente vê muito também a realização, né, de colocar pontos só para aproximar mesmo, conforme eu havia falado, os cotos, e usar a cola biológica, que aí você economizaria tempo na cirurgia, né, e teria um resultado praticamente igual àquele do uso da sutura com fio cirúrgico, né. Existe uma outra, às vezes o nervo está muito doente. Eu já havia falado aqui em outro vídeo sobre um neuroma traumático que forma durante uma lesão, né, do nervo. Então, algumas vezes é necessário que a gente cortar essa parte doente do nervo, que está, por exemplo, o neuroma. E aí o que acontece? A gente não vai conseguir mais aproximar, né, os dois cotos do nervo, porque eles vão ficar distantes um do outro. Então, nesse caso, a gente acaba usando um pedacinho de enxerto para preencher esse espaço que vai ficar entre as duas pontas do nervo. E aí, entre o enxerto e o nervo, né, a gente vai acabar também fazendo uma dessas técnicas que eu falei para vocês aí. Usar só fio cirúrgico, vou usar cola biológica isoladamente, ou cola biológica com fio cirúrgico. Existe duas outras possibilidades também, existem mais, mas eu vou citar mais duas só para exemplificar. Muitas vezes a gente identifica também lesões cortantes, especialmente nos dedos, né, de lesões de nervos sensitivos, né, do nervo dos dedos, né, nervos digitais. Nesse caso, a gente poderia utilizar também conduítes, são como se diz, substitutos de nervos, né? São um arcabouço sintético que a gente sutura com o nervo, para o nervo crescer dentro dele, dentro da estrutura dele. Então, nesse caso, ele funciona muito bem para cortes, nervos geralmente sensitivos, em que a distância entre um nervo e outro é muito pequenininha. Então, ele acaba substituindo, nesse caso, o uso do enxerto. É bem interessante. Então já é comprovado em alguns artigos científicos para esse tipo de lesão, lesões nervos sensitivos, que o corte, que a distância entre os cotos é muito pequena. Então, nesse caso, o conduíte funcionaria muito bem. E há relatos também da gente utilizar um pedacinho de veia, uma veia né, já cortada e preparada, para unir pequenas distâncias de nervos, especialmente nervos sensitivos. Também há essa descrição. Mas o que a gente faz, assim, na maioria dos centros, a gente, considerando a nossa estrutura da América Latina, a maioria dos cirurgiões de nervos aqui, ela utiliza mais o fio cirúrgico mesmo, visto que a cola biológica, ela é
como se diz, uma ferramenta mais cara, né? É um tipo de produto industrializado e que ele tem um valor, né? E acaba que nem todos os centros, né? Especialmente centros que trabalham com cirurgias oriundas do SUS, vai ter disponível. Tem alguns centros que tem, outros que não. Então, na boa parte, vai utilizar, são fios cirúrgicos mesmo. Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho para você sobre os tipos de lesões do plexo braquial. Então, o plexo braquial, só lembrando, né, é uma estrutura constituída por nervos espinhais ao nível da coluna vertebral cervical, e esse plexo braquial ele fornece nervos que que serão responsáveis pela motricidade do membro superior e, além disso, da sensibilidade de praticamente boa parte do membro superior. Apenas uma pequena parte de tecido, né, na região maxilar aqui, que não recebe, né, uma parte sensitiva mesmo do plexo braquial, mas o resto todo praticamente, né, é o plexo braquial. O que é mais comum no consultório, pelo menos aqui no Brasil, de acordo com algumas pesquisas, né, são lesões por motocicleta. O paciente ele cai com o ombro no chão e a partir daí desenvolve um trauma do plexo braquial. Então a gente tem alguns padrões mais ou menos comuns de lesão do plexo braquial que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, se você tem uma lesão do tronco superior do plexo braquial, o que o paciente vai ter como sintoma? Geralmente tem incapacidade de fazer a abdução, que é levantar o braço assim, abrir o braço e fletir o cotovelo. Isso aí é bem típico mesmo. Ele não consegue, né, então fazer a abdução, fazer a flexão do cotovelo, fazer a rotação externa do cotovelo, por exemplo. Porém, a mão é normal, ele sente a musculatura da mão, mexe, a mão segura o objeto, porém ele não consegue fazer esses movimentos que eu mostrei para vocês. Agora, o paciente pode ter o tronco superior comprometido, ele pode ter também, além do tronco superior, ter o tronco médio comprometido. Então, além dele ter essa incapacidade, né, de fazer a abdução do ombro, de fazer a flexão do cotovelo, ele vai ter graus variados de dificuldade para fazer a extensão, né, do cotovelo, porque é como se fosse uma lesão do nervo radial. Então o tríceps dele não funciona bem, pode não funcionar bem. A extensão do punho fica comprometida, a extensão dos dedos, inclusive a extensão do polegar. Então o paciente vai pegar as coisas, ele pega dessa forma assim, a mão até tem a flexão que perde um pouco, né, a apreensão por causa da fraqueza do tronco médio. Então isso aí tem graus variados de comprometimento motor da extensão do cotovelo, do punho e dos dedos. E o terceiro caso é uma lesão do tipo completa. Como se diz, né, vai comprometer tanto o tronco superior, quanto o médio, quanto o inferior. Então, dessa forma, o paciente não apresenta movimento algum do membro superior comprometido. Então, ele, além de não ter esse movimento tetraplégico, tem uma monoplegia que fala, ele também tem dormência, que geralmente é bem acentuada do cotovelo para frente, ou distal ao cotovelo. Fica anestesiado, geralmente do cotovelo para frente. Então, assim, do ponto de vista motor e sensitivo, geralmente essas são as manifestações que você vai encontrar no paciente com lesões completas do plexo braquial, consequentemente são as mais graves. Em outro momento a gente vai estar discutindo, né, o que pode ser feito, né, qual é o tipo de cirurgia, né, e mais raramente, que é bem raro, o paciente tem uma lesão que a gente fala de tronco inferior. Geralmente são aqueles pacientes que sofrem algum tipo de queda, que às vezes tenta segurar algum objeto e aí traciona, e aí o tronco inferior do plexo braquial é comprometido. E nesses casos, a manifestação é bem diferente dessas que eu falei para vocês. A gente vai ter um predomínio de fraqueza, de plegia ou paresia, né, na mão. Então ele tem abdução, tem flexão, extensão do cotovelo, porém a mão não funciona. Só a mão que tem a fraqueza motora. Então esses aí são os 4 tipos, geralmente
No exame físico, a gente descreve quase sempre quem trabalha com plexo. A gente examina esse paciente. Geralmente a gente tenta enquadrar um padrão desse. E aí a partir daí, a gente vai raciocinar o que vai ser feito de tratamento para o nosso cliente. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com lesões de nervos periféricos e plexo braquial, e hoje eu vou estar falando aqui para vocês são os fatores que vão influenciar nos resultados da cirurgia de plexo braquial. Então, a cirurgia de plexo braquial é uma cirurgia complexa, que demora uma formação muito longa, geralmente são ortopedistas, são cirurgiões plásticos ou neurocirurgiões que vão estar realizando esse tipo de tratamento cirúrgico. Pois bem, existem uma série de fatores que vão impactar no resultado da sua cirurgia de plexo braquial. Vamos lá então numerá-las. O primeiro é a idade. Existe o fator de idade que vai influenciar. Quanto mais jovem for o paciente, a gente vai ver resultados melhores, né? Um índice de sucesso maior, porque o cérebro existe um processo de plasticidade neuronal que ela vai reduzindo ao longo da idade. Então, pacientes que são mais jovens, eles têm a capacidade de, como se diz, né, de alterar o córtex cerebral depois da cirurgia, especialmente nas transferências nervosas, e, como se diz, né, se adequar melhor, se adaptar melhor aos resultados da técnica. O outro fator é o tempo. Então, quanto mais tempo passa, pior para o paciente. Chegando em torno de 1 ano, por exemplo, de lesão de plexo braquial, a gente está falando de adultos, né? Geralmente já cai consideravelmente os resultados, né? Então, assim, o ideal, né, dependendo do paciente, que a gente vai estar comentando em outro momento, mas entre 3 e 6 meses é a janela de tempo ideal, né, desde o acidente, porque já deu tempo, né, do paciente às vezes recuperar, né, o que tinha de recuperar, e a gente não espera tanto tempo para ele não perder, né, não perder em relação à degeneração que vai acontecendo em nível dos músculos do paciente. Eles vão sofrendo processo de fibrose, deposição de gordura, né, a placa motora, que é a conexão entre o nervo e o músculo, também morre, né, depois de determinado tempo. Então o tempo decorrente entre o acidente e até, né, a lesão do nervo do plexo braquial até o momento da cirurgia vai impactar consideravelmente, né? Então, quanto mais tempo, pior. Outro fator que é descrito em alguns trabalhos científicos é o IMC do paciente, é o índice de massa corpórea. Quanto mais pesado for o paciente, né, de modo geral, que o índice maior, geralmente impacta negativamente nos resultados da cirurgia de plexo braquial. Mas como assim? Por exemplo, então um paciente que tem um braço muito pesado, vamos imaginar um paciente com IMC 35, por exemplo. O braço vai ser mais pesado do que um paciente que tem um IMC, por exemplo, 30. Então a musculatura ela vai ter que realmente ter uma contração mais vigorosa para ele conseguir vencer a gravidade e promover o movimento do músculo. Então já é comprovado, né, que o IMC também mais elevado, né, ele compromete o resultado. Quanto maior, é pior, né, em relação aos índices de taxa de sucesso do paciente, né, da cirurgia. Outro fator que impacta também é o paciente ser tabagista, porque existem alguns casos, isso não é unânime, né, entre os cirurgiões que trabalham com nervo periférico, mas existem técnicas que utilizam o nervo frênico. O nervo frênico, quem não conhece, é um nervo que ele é proveniente do plexo cervical, não braquial, cervical, que inerva a musculatura do diafragma, que é o músculo da respiração, é o principal músculo respiratório. Então, em alguns casos, a gente transfere, né, faz uma técnica que transfere um nervo frênico, que ele é puramente motor, e ele é excelente, por sinal, para inervar especialmente um músculo que vai para o bíceps, o nervo que vai para o bíceps, para conseguir um movimento de flexão
do cotovelo. Então esses pacientes, um paciente tabagista, ele já está fora, né, de possibilidade de ser um doador, né, de realizar essa técnica que comprometa o nervo frênico, porque no futuro, né, ele pode vir a desenvolver algum sintoma. Vamos imaginar que ele desenvolve doença, um DPOC, uma doença, um enfisema pulmonar, então comprometeria lá no futuro, né, a respiração dele, né. Então, a princípio, pacientes que são tabagistas, eles não são bons, né, não são bons candidatos a essa técnica cirúrgica. Essa técnica cirúrgica é utilizada em casos restritos, são pacientes com lesões completas, lesões de plexo braquial do tipo completa. Então, não seria interessante nesse caso a gente estar utilizando por causa disso. Outro fator também é o paciente que não está realizando, a gente faz a cirurgia e não faz uma fisioterapia, né, antes ou após a cirurgia, isso vai comprometer o resultado, porque eu vou estar falando em outro momento sobre isso, mas um paciente que não fez fisioterapia em momento algum, ele geralmente sente mais dor, né, o membro ele está certo, as articulações elas têm algum grau de rigidez, então isso aí prejudica, né, a cirurgia fica mais difícil e a recuperação ela fica, né, comprometida. As taxas de sucesso elas caem um pouco por causa disso. Então isso aí que eu queria falar para vocês, são alguns fatores, né, que vão estar influenciando aí nos resultados da cirurgia de plexo braquial. E claro que existem outras, mas eu estou comentando algumas que eu achei relevantes para a gente estar discutindo aqui com vocês. Tá joia? Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, vou estar falando aqui para vocês sobre a cirurgia de Oberlin. Pois bem, a cirurgia de Oberlin é uma técnica desenvolvida nos anos 90 por um ortopedista francês, Christophe Oberlin, e ela consiste numa transferência nervosa. O que é isso? Então, transferência nervosa é quando a gente transfere fibras, né, no caso motoras, né, que eu vou estar falando para vocês aqui, de um nervo que está funcionando para um outro nervo que está doente, com o intuito de promover uma recuperação mais rápida. Então, dessa forma, o paciente com a cirurgia de menor porte, ele conseguiria um resultado motor no período menor. Pois bem, então a técnica de Oberlin ela é utilizada para pacientes que têm alguma lesão, especialmente do plexo braquial, que não consegue fletir o cotovelo. Então a técnica ela transfere fibras motoras que estão presentes no nervo ulnar, o nervo ulnar deve estar preservado nesse caso, e diretamente é feita uma sutura, né, ou uso de cola biológica dessas fibras motoras diretamente no ramo motor que vai para o músculo bíceps. Então dessa forma as fibras provenientes do nervo ulnar elas vão atravessar esse ponto de coaptação de sutura e vão chegar até o músculo e em pouco tempo vai promover a recuperação motora do músculo e o paciente vai recuperar então a sua flexão do cotovelo. Para finalizar, é uma técnica muito utilizada nas lesões de plexo braquial, especialmente aquelas pacientes que têm comprometimento do tronco superior isoladamente ou do tronco superior e do tronco médio. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com reconstrução de lesões de nervos e do plexo braquial. Eu vou estar falando aqui para vocês sobre a técnica de transferência do nervo acessório para o supraescapular, com o intuito de recuperar um movimento de abdução do ombro. O que acontece? Alguns pacientes eles vão ter fraqueza ou incapacidade de realizar a abdução do membro superior. Isso se deve especialmente pelo comprometimento do tronco superior, então o nervo axilar e supraescapular não vão estar funcionando, então o paciente é incapaz de fazer a abdução do ombro. Uma das técnicas que a gente utiliza muito é a transferência do nervo acessório, é um nervo que ele é responsável pela motricidade do músculo trapézio, e a gente faz uma transferência nervosa, ou seja, a gente corta a parte mais distal desse nervo, ou seja, ele está lá nas costas do paciente, e faz uma coaptação, faz uma
a sutura, o uso de cola biológica para unir, né, o nervo, o acessório com o nervo supraescapular. Então, dessa forma, o paciente ele recupera dentro de alguns meses, né? Não é 100% dos casos, mas uma porcentagem assim, boa deles consegue recuperar movimento de abdução. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com lesões de nervos periféricos e plexo braquial. Eu vou estar falando aqui nesse vídeo sobre a técnica de Sonsak. Sonsak, na verdade, são autores, né? Eles escreveram a técnica há um tempo atrás para estar recuperando o movimento de abdução do ombro, especialmente naqueles pacientes que têm lesão do plexo braquial. Então, as lesões do plexo braquial, em torno de 98% dos pacientes, eles vão apresentar como sintoma, né, essa fraqueza ou incapacidade de abduzir o braço. Uma das técnicas que a gente pode estar lançando mão durante o tratamento cirúrgico é uma transferência nervosa, ou seja, a gente vai retirar fibras motoras de um nervo que está funcionante. Geralmente essa transferência não acarreta, né, um dano maior nesse nervo que vai estar sendo o doador, né, para um outro nervo então que está doente, um nervo que não está funcionante. É aquele nervo que está chegando no músculo e o músculo, né, ele não tem função motora. Então o Sonsak ele descreveu uma técnica em que ele transfere, né, fibras motoras que vão para o tríceps, que está aqui atrás do braço. O tríceps, a saber, ele tem 3 cabeças, né, musculares, então acaba que a gente vai sacrificar uma dessas cabeças, né, para o nervo axilar, com o intuito de reinervar o deltoide. O deltoide é esse músculo, né, que faz a cobertura do nosso ombro e que faz, no caso, promove, ajuda na abdução do membro superior. Então, resumindo a técnica de Sonsak, a gente faz uma transferência, a gente sacrifica um nervo que vai para um dos 3 músculos, né, que compõem o tríceps, e a gente vai estar doando, vai estar coaptando, vai estar fazendo uma sutura, o uso de cola biológica, conectando esse nervo doador com o nervo axilar, com o intuito de reinervar depois de alguns meses o músculo deltoide, que vai ser um dos responsáveis pela abdução do membro superior. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgias de nervos periféricos e hoje vou estar falando aqui para vocês sobre a cirurgia de transferência do nervo frênico para o nervo músculo cutâneo, que é utilizado para recuperar o movimento de flexão do cotovelo nos pacientes portadores de lesão do plexo braquial, do tipo completa. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre os tipos de lesões do plexo braquial e aquela que é o tipo completa, o paciente ele perde completamente o movimento do braço, ele não tem movimento algum na mão, não tem movimento algum no cotovelo e não tem movimento algum no ombro. Além disso, o paciente ele tem uma anestesia ou uma dormência muito grave, assim, distal ao cotovelo. Geralmente é preservada a sensibilidade apenas dessa região interna aqui do braço. Então é um tipo de lesão, dentre as lesões do plexo braquial, é a mais severa, é a mais grave. E a gente tem que lembrar que nesses casos, muitas vezes os nervos lá da região cervical, os nervos espinais que vão constituir o plexo braquial, eles vão estar completamente comprometidos tecnicamente falando, eles não vão estar viáveis para serem reconstruídos nesse tipo de lesão do plexo braquial. Estou dizendo a lesão do tipo completo. Então a gente tem que colocar também algumas informações aqui só para a gente situar, né, o que é cada estrutura dessa. O nervo frênico é um nervo
que ele não é originado do plexo braquial, mas sim do plexo cervical, que é constituído dos nervos C1, C2, C3 e C4, isso aí é lá na região cervical alta. Então um dos ramos mais relevantes desse plexo cervical é o nervo frênico. Então esse nervo frênico ele nasce nessa região, desce, entra dentro do tórax e vai alcançar o músculo diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração. Existem outros músculos intercostais, que eles têm uma função menor na parte da respiração. Então a gente tem um nervo frênico de um lado e o nervo frênico do outro. Então a gente tem dois nervos frênicos. Só recapitulando também, o nervo músculo cutâneo, ele é um nervo que é um ramo já final, um dos ramos terminais do plexo braquial. Ele praticamente se origina junto com o nervo mediano. E ele é um nervo que vai estar responsável pela inervação de alguns músculos do braço, do córtex braquial, do músculo bíceps e do músculo braquial no braço. Então, o principal músculo dentre esses três é o bíceps. Então, o paciente que tem a lesão desse nervo, ele não é capaz de fletir o cotovelo. Então, dessa forma, nas lesões completas de plexo braquial, a gente sempre, no adulto, o principal alvo inicial para recuperar o movimento é a flexão do cotovelo. Conforme eu havia falado para vocês, nas lesões de plexo braquial do tipo completo, a gente fica sem doadores, porque o plexo braquial, praticamente todos os nervos espinais que vão constituí-lo estavam de alguma forma muito comprometidos. Então uma técnica que é utilizada há muitos anos, há muitas décadas, é a transferência do nervo frênico para o nervo músculo cutâneo. Então dessa forma, esse nervo ele é identificado na região cervical do paciente e o nervo músculo cutâneo no braço, e por meio de um enxerto, geralmente do nervo sural, que é retirado da perna do paciente, a gente faz a coaptação das duas pontas, a gente faz uma anastomose desse sural aqui na pontinha do frênico aqui no pescoço e a outra ponta no nervo músculo cutâneo. É importante a gente ressaltar que não é 100% dos casos que vai acontecer a restauração da flexão do cotovelo. A gente vê na literatura, os números eles variam, mas existem séries de casos que mostram até 80% de chance de restaurar o movimento. Isso vai depender de várias circunstâncias, eu vou estar falando mais a seguir. Então, de modo geral, é uma cirurgia muito interessante, né, que pode ser utilizada em alguns casos, nas lesões, especialmente lesões completas do plexo braquial, com o intuito de restaurar o movimento de flexão do cotovelo do paciente. Então, o paciente é bem interessante porque o movimento de inspiração profunda que vai levar o paciente a fletir o cotovelo. Então, nesses casos, quando ocorre a recuperação da flexão do cotovelo, nos primeiros anos, o paciente vai ter que inspirar profundamente para promover a flexão do cotovelo. Com o tempo, pela plasticidade neuronal, vai permitir com que o paciente ele faça a flexão do cotovelo na ausência dessa inspiração profunda. Mas isso aí vai demorar um certo tempo. E claro que no paciente mais jovem isso vai acontecer com uma velocidade maior, mais rápido, né? Pela plasticidade neuronal que é maior entre os jovens. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgias de nervos periféricos e hoje vou estar falando aqui para vocês sobre a cirurgia de transferência do nervo frênico para o nervo músculo cutâneo, que é utilizado para recuperar o movimento de flexão do cotovelo nos pacientes portadores de lesão do plexo braquial, do tipo completa.
fiz um vídeo há um tempo atrás sobre os tipos de lesões do plexo braquial, e aquela que é o tipo completa, o paciente ele perde completamente o movimento do braço, ele não tem movimento algum na mão, não tem movimento algum no cotovelo e não tem movimento algum no ombro. Além disso, o paciente ele tem uma anestesia ou uma dormência muito grave, assim, distal ao cotovelo. Geralmente é preservada a sensibilidade apenas dessa região interna aqui do braço. Então é um tipo de lesão, dentre as lesões do plexo braquial, é a mais severa, é a mais grave. E a gente tem que lembrar que nesses casos, muitas vezes os nervos lá da região cervical, os nervos espinais que vão constituir o plexo braquial, eles vão estar completamente comprometidos tecnicamente falando, eles não vão estar viáveis para serem reconstruídos nesse tipo de lesão do plexo braquial. Estou dizendo a lesão do tipo completo. Então a gente tem que colocar também algumas informações aqui, só para a gente situar, né, o que é cada estrutura dessa. O nervo frênico é um nervo que ele não é originado do plexo braquial, mas sim do plexo cervical, que é constituído dos nervos C1, C2, C3 e C4, isso aí é lá na região cervical alta. Então um dos ramos mais relevantes desse plexo cervical é o nervo frênico. Então esse nervo frênico ele nasce nessa região, desce, entra dentro do tórax e vai alcançar o músculo diafragma, que é o músculo responsável pela nossa respiração. Existem outros músculos intercostais, que eles têm uma função menor na parte da respiração. Então a gente tem um nervo frênico de um lado e o nervo frênico do outro. Então a gente tem dois nervos frênicos. Só recapitulando também, o nervo músculo cutâneo, ele é um nervo que é um ramo já final, um dos ramos terminais do plexo braquial. Ele praticamente se origina junto com o nervo mediano, e ele é um nervo que vai estar responsável pela inervação de alguns músculos do braço, do córax braquial, do músculo bíceps e do músculo braquial no braço. Então o principal músculo dentre esses três é o bíceps. Então o paciente que tem a lesão desse nervo, ele não é capaz de fletir o cotovelo. Então dessa forma, nas lesões completas de plexo braquial, a gente sempre, no adulto, o principal alvo inicial para recuperar um movimento é a flexão do cotovelo. Conforme eu havia falado para vocês, nas lesões de plexo braquial do tipo completo, a gente fica sem doadores, porque o plexo braquial, praticamente todos os nervos espinais que vão constituí-lo estarão de alguma forma muito comprometidos. Então uma técnica que é utilizada há muitos anos, muitas décadas, é a transferência do nervo frênico para o nervo músculo cutâneo. Então dessa forma, esse nervo ele é identificado na região cervical do paciente, e o nervo músculo cutâneo no braço, e por meio de um enxerto, geralmente do nervo sural, que é retirado da perna do paciente, a gente faz a coaptação das duas pontas, a gente faz uma anastomose desse sural aqui na pontinha do frênico aqui no pescoço, e a outra ponta no nervo músculo cutâneo. É importante a gente ressaltar que não é 100% dos casos que vai acontecer a restauração da flexão do cotovelo. A gente vê na literatura, os números eles variam, mas existem séries de casos que mostram até 80% de chance de restaurar o movimento. Isso vai depender de várias circunstâncias, que eu vou estar falando mais a seguir. Então, de modo geral, é uma cirurgia muito interessante, né, que pode ser utilizada em alguns casos, nas lesões, especialmente lesões
completas do plexo braquial, com o intuito de restaurar o movimento de flexão do cotovelo do paciente. Então o paciente é bem interessante porque o movimento de inspiração profunda que vai levar o paciente a fletir o cotovelo. Então nesses casos, quando ele ocorre a recuperação da flexão do cotovelo, nos primeiros anos o paciente vai ter que inspirar profundamente para promover a flexão do cotovelo. Com o tempo, há pela plasticidade neuronal, vai permitir com que o paciente ele faça a flexão do cotovelo na ausência dessa inspiração profunda. Mas isso aí vai demorar um certo tempo e claro que no paciente mais jovem isso vai acontecer com uma velocidade maior, mais rápido, né? Pela plasticidade neuronal que é maior entre os jovens. Agora é uma cirurgia, né? Essa técnica é uma das técnicas utilizadas, né, para restaurar o movimento de flexão do cotovelo nos pacientes com lesão completa. Tem que lembrar que tem alguns pacientes que não podem ser, geralmente a gente não indica a cirurgia dessa técnica. Em alguns casos a gente não indica essa técnica porque o paciente ele tem alguns fatores de riscos, ele tem algum tipo de fator de risco que a gente fica com um certo receio, porque há um certo comprometimento da função respiratória. Por exemplo, um paciente que é tabagista, ou seja, que é fumante, não é um paciente interessante de ser submetido a esse tipo de técnica cirúrgica, porque a gente não sabe como que vai comportar essa função pulmonar dele quando ele chegar na velhice, na terceira idade. Se ele desenvolver, no caso, um enfisema pulmonar, alguma doença decorrente do tabagismo, provavelmente isso poderia se acentuar e comprometer a qualidade de vida do paciente. Pacientes também com obesidade, com IMC, né, índice de massa corpórea muito alto, a gente também fica com certo receio de estar realizando esse tipo de procedimento. Bem como pacientes que têm algum tipo de doença pulmonar. Um paciente tem um enfisema pulmonar, um asmático grave, não seria interessante, não seria um bom candidato a essa técnica cirúrgica. E por fim, nos tempos de Covid, foi muito discutido nos congressos, a gente praticamente fez uma moratória, né, que a gente não iria fazer essa técnica por um tempo, porque até o surgimento da vacina, a gente acabou não fazendo essa técnica, com receio da parte respiratória, né? Imagina se esse paciente, pós esse tipo de cirurgia, desenvolve Covid, a gente ficou com receio da função pulmonar ficar comprometida, isso aí piorar, né, a recuperação do paciente dessa infecção viral. E só fazendo um adendo, a cirurgia tem várias possibilidades da transferência, né, do frênico para o músculo cutâneo. Essa que eu falei para vocês, de a gente utilizar o enxerto de sural, é uma das mais utilizadas em todo o mundo. Especialmente aqui na América do Sul, a gente tem os grupos que trabalham com nervos periféricos, eles têm uma grande experiência com isso. Então a gente faz, né, com uma certa, como se diz, com embasamento científico. Existem vários artigos que nos dão suporte para estar fazendo esse tipo de cirurgia. Mas existe uma técnica também que vale a pena a gente comentar aqui com vocês, que é a retirada, né, do frênico através da cirurgia torácica. E o cirurgião torácico entra junto com o cirurgião de nervos, e aí ele identifica o nervo frênico já próximo ao músculo diafragma, e aí dessa forma a gente consegue retirar um enxerto, o nervo frênico, com um comprimento maior. Aí a vantagem é que a gente conseguiria fazer a anastomose, a coaptação, ou no caso os pontos entre o frênico e o músculo cutâneo sem o uso de enxerto. Isso aí seria bom. Uma cirurgia, né, mais, como se diz, o resultado tende a ser um pouco melhor, né, as chances de recuperação. Porém, uma cirurgia maior, porque você vai ter que trabalhar dentro do tórax, vai ter que introduzir uma câmera e tudo mais. E existe também, além disso, algumas técnicas que falam sobre
Já nós vamos usar o nervo frênico diretamente com a divisão anterior do tronco superior, né? Então tem várias possibilidades. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com lesões de nervos periféricos. Hoje o objetivo dessa aula seria falar para vocês um pouco sobre as transferências miotendinosas para recuperar o movimento de extensão do punho, dos dedos, que pode decorrer de lesões do plexo braquial ou mesmo lesões no nervo radial ao longo do braço. Então, existem diferentes tipos de lesões que podem levar o paciente a perder o movimento de extensão do punho e dos dedos. Aí o que acontece? O paciente às vezes tem a mão boa, né? A força de preensão está boa, porém não consegue pegar os objetos adequadamente porque ele não consegue posicionar a mão, deixá-la numa posição mais ergonômica para estar executando o movimento. E dependendo da extensão, né, do comprometimento, da intensidade do comprometimento de alguns nervos, ele ainda perde até a função de estender o cotovelo. Então existem algumas doenças, como as lesões do plexo braquial, aquelas que comprometem, por exemplo, o tronco médio. Elas podem levar o paciente a perder num grau maior ou menor a capacidade de fazer a extensão do punho e dos dedos. Outro tipo de doença que pode acarretar esse tipo de manifestação motora são as lesões do nervo radial. Quando isso acontece, geralmente são nas fraturas de húmero, porque o nervo radial ele tem uma característica de contornar, ele tem um íntimo contato com esse nervo, com esse osso. Então, quando o nervo está deixando a região axilar posterior, ele contorna, ele vai fazer um contorno nessa região do húmero, e aí pela proximidade com o osso, ele fica, como se diz, mais frágil, mais sensível a lesões. Então tem essas fraturas do húmero. Outra possibilidade são lesões por arma branca, por exemplo, faca, né? A facada que comprometa, né? Seccione o nervo ao nível do braço, por exemplo, ou projetil de arma de fogo, etc. Então, uma vez que o paciente tem isso, que acontece esse tipo de manifestação neurológica, muitas vezes ele vai ser submetido, conforme a gente já havia falado aqui em outros vídeos, a uma cirurgia de reconstrução do nervo, com o intuito de tentar recuperar, né, ocorrer uma reinervação dessa musculatura extensora do punho e dos dedos para o paciente recuperar esses movimentos através da cirurgia de reconstrução, que poderia ser no plexo braquial ou mesmo no ponto onde ocorreu a lesão do nervo. Aí vai depender da causa. Se for do plexo braquial, é um tratamento específico do plexo braquial, e se for uma lesão do nervo periférico aqui no braço, vai ser uma cirurgia nesse ponto. Existe uma modalidade de tratamento que chama transferência miotendinosa, em que o paciente ele tem uma característica bem interessante, que ele pode realizá-la tardiamente, mesmo anos depois que ocorreu a lesão. Então nessa cirurgia, tendões que funcionam, de músculos que estão funcionantes, são sacrificados, eles são seccionados e suturados em outros tendões que perderam a função. Então dessa forma a gente secciona vários tendões e a gente vai mudá-los de posição com o intuito de restaurar o movimento de extensão do polegar, de extensão do punho, de extensão dos dedos. Mas de toda forma o paciente ele tem que ter um movimento bom de flexão do punho e flexão dos dedos, para que a gente faça essa cirurgia com uma taxa melhor de sucesso. Essa cirurgia é interessante porque ela poderia ser feita no paciente com uma lesão de plexo braquial antiga, em que ele não recuperou o movimento de extensão
dos dedos e do punho. Poderia ser feito também no paciente que teve uma lesão no nervo radial antiga, que já tem muito tempo que aconteceu, que nesses dois casos, pelo tempo de evolução, pelo longo período, né, que aconteceram os eventos traumáticos, já não é possível mais trabalhar com o processo, com a reconstrução do nervo aí, com ou sem enxerto de nervo. Então, é uma cirurgia bem interessante para esses casos, mais uma vez falando, pacientes que perderam o movimento de extensão do punho e dos dedos, que pode decorrência aí no caso de acidentes que envolveram o plexo braquial ou o nervo radial, especialmente ao nível do braço. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgia de nervos periféricos. Hoje eu vou estar falando aqui de um tema bem interessante, que é a cirurgia tardia para as lesões do nervo do plexo braquial. Muito bem, conforme eu já havia comentado com vocês em outros vídeos, a lesão do plexo braquial, a gente sempre preconiza, quando indicado, fazer uma cirurgia o mais precoce possível, né? Então, dessa forma, infelizmente, muitos pacientes vão chegar no consultório, muitas vezes com mais de 12 meses de evolução. E que a gente sabe é que após esse período, 12 meses, o nervo periférico ele vai levar, né, a uma morte, aquela placa motora que é a conexão entre o nervo e o músculo. Então, se a gente fizesse uma cirurgia no paciente, vamos colocar 2 anos, e você faz uma reinervação daquele nervo que está sem função, então os axônios, né, após a reconstrução, chegariam até essa placa motora, por exemplo, só que encontrariam um músculo completamente fibrosado, com a lipossubstituição, né, com tecido gorduroso dentro dele, e bem como a placa motora sem função. Então a gente perderia essa cirurgia, o paciente seria submetido, né, a um procedimento e provavelmente a uma resposta não seria tão interessante. Então o que nós temos hoje? A gente tem a opção também de realizar uma transferência de músculo livre, em que a gente usualmente pega, né, retira da perna do paciente um músculo grácil, que é um músculo que dá para, como se diz, ele pode ser sacrificado, ele pode ser retirado da perna do paciente sem um dano maior, sem acarretar um comprometimento da marcha ou da sensibilidade, exceto pela cicatriz, né, das incisões para a retirada desse músculo. E esse músculo seria reimplantado em algumas, como se diz, alguns alvos do membro superior, com o intuito de obter novamente o movimento. Então, um deles é o grácil, né, fazer a transferência para ele substituir a função do bíceps. Então, uma vez que esse músculo é retirado da perna, é feita uma microcirurgia em que o neurocirurgião vai coaptar, vai fazer uma anastomose das artérias, a artéria desse grácil com outra artéria que está aqui presente, a gente teria que reconhecer durante a cirurgia, uma veia, e encontrar também um nervo doador que esteja funcionante para doar axônios, fibras motoras saudáveis para esse músculo. Então, uma vez que feito a anastomose e tudo correr bem, depois de alguns meses há uma chance, né, de ganhar um movimento. Então a gente identifica em vários artigos feitos aí em grupos que trabalham com nervos em diferentes partes do mundo, um aumento da utilização dessa técnica para pacientes, especialmente aqueles com muitos anos de lesão de plexo braquial, como se diz, né, uma nova carta na manga, um armamentário novo, como técnica de obtenção, né, de reconstrução do plexo braquial. É uma técnica mais sofisticada, é mais difícil, porque além de você trabalhar com nervo, você tem que realizar aquela microsutura, um fio que é mais fino que cabelo, né? Você vai ter que trabalhar com um vaso também que é bem pequeno,
ordem de poucos milímetros, e você tem que realizar essa anastomose, que é realmente um ponto mais difícil, mais complexo na cirurgia. Então a transferência de músculo livre, ela pode ser utilizada tanto aqui para o bíceps, e algumas vezes é utilizada para obtenção de movimentos de flexão dos dedos, e algumas vezes até de movimento do ombro para fazer abdução. Então tem várias possibilidades. O que vai limitar na técnica é a expertise aí do especialista, né, que está trabalhando com a reconstrução do plexo braquial. Então, para finalizar, essa transferência de músculo livre provavelmente vai ser uma técnica que veio para ficar, e ela vai, como se diz, né, se encaixar bem para esses pacientes com lesões antigas de plexo braquial, especialmente aquelas com mais de 2 anos de evolução, em que provavelmente já não tem possibilidade de uma recuperação espontânea, e que uma cirurgia, aquela cirurgia tradicional de reconstrução com enxerto, com neurotização, já não vai ter um resultado, né, satisfatório. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgia de nervos periféricos, e hoje a gente vai estar falando aqui sobre alguns tópicos interessantes aqui. Vamos começar falando sobre o nervo sural, como é feita a retirada do nervo sural para usar na reconstrução do nervo. Essa é uma outra pergunta também. Tem várias formas. Vamos lá. Existe uma forma mais antiga, né, que é a gente fazer uma incisão, né, na parte lateral da panturrilha, e dessa forma a gente visualizar, né, o nervo sural, e a gente vai, né, no caso, vai fazer a sua retirada. Existem outras formas menos invasivas, né, que eu gosto de utilizar, é que a gente dá 3 pequenas incisões, e aí a gente consegue, né, através de uma dissecção anatômica mesmo, identificar o nervo, e dessa forma a gente consegue retirá-lo, né, apenas através dessas 3 pequenas incisões ao longo da perna do paciente. Essa é uma opção interessante porque esteticamente fica bem discreto, né, essas pequenas incisões. A outra forma que existe, descrita, a gente utiliza um endoscópio. A gente faz só uma incisão, e a partir dessa incisão a gente vai introduzir um endoscópio, que é uma lente, né? É uma lente comprida. Dessa forma a gente, pela visualização do endoscópio, a gente realiza a dissecção, né, do nervo, afasta ele das estruturas adjacentes e consegue retirá-lo dessa estrutura, né, da parte desse compartimento da perna lá. E aí a gente vai fazer só uma incisão. Porém, né, existe a desvantagem de ser mais demorado, né? A cirurgia de nervo, dependendo do que a gente vai estar utilizando, né, de técnica, qual tipo de lesão. Por exemplo, uma lesão de plexo braquial é uma cirurgia muito longa. Então, se você utilizar, por exemplo, a ressecção, a retirada do nervo sural com endoscópio durante essa cirurgia, que já é muito longa, vai ficar muito extenso, muitas horas de procedimento cirúrgico. Então tem essa desvantagem, né? É o que significa também mais risco para o paciente, porque vai ficar mais tempo anestesiado e tudo mais. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgias de reconstrução de nervo periférico e tratamento de lesões do plexo braquial. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o tratamento da dor neuropática decorrente de lesões do plexo braquial. Então vamos lá. Então, as lesões do plexo braquial, especialmente aqui no Brasil, elas comprometem especialmente homens, né, na faixa etária aí dos 20 até os 40 anos, geralmente a maioria absoluta decorrente de um acidente de moto, um acidente motociclístico, que o paciente cai com o ombro, né, no chão, né, especialmente fazendo uma tração do plexo braquial, e aí manifestando, né, sintomas de fraqueza motora, alterações da sensibilidade
e dor. Pois bem, essa dor eu já comentei em outro momento com vocês, sobre a origem dela e tudo mais. É uma dor difícil de tratamento, é uma dor intensa, é uma dor que muitas vezes ela tem paroxismos, né? Tem um choque, né, que corre, né, do plexo braquial aqui da região cervical para o braço do paciente. Então, primeiro, o tratamento conservador se baseia em uma fisioterapia, que é importante. A gente tem vários trabalhos mostrando que o paciente faz uma fisioterapia, uma reabilitação precoce, é possível, né, amenizar um pouco essas dores e, além do mais, vai melhorar o prognóstico do paciente. Outro ponto são os medicamentos. A gente tem medicamentos que a gente poderia classificar em 3 grandes grupos. Vou deixar aqui de forma bem mais simplificada para facilitar a compreensão. Um grupo deles são antidepressivos. A gente tem antidepressivos como são mais antigos e que são muito úteis ainda hoje, né? Grupos dos tricíclicos, né, que são a amitriptilina, especialmente, é uma delas, né, um representante. Então, é um medicamento que tem, inclusive, no Sistema Único de Saúde aqui no Brasil e que, né, serve também, né, ajuda, né, no controle da dor. Ele é um antidepressivo mais antigo, porém, ele é muito bom, né, mostra-se muito eficaz, tem resultados bons. Existem antidepressivos novos, né? A gente pode colocar a duloxetina, né, que é um representante desse grupo, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Eles dão um pouco menos de efeito colateral quando a gente compara com o grupo dos tricíclicos, né? Eles acabam sendo utilizados também para ajudar nesse controle de dor. Hoje, no Brasil, esses 2 que eu comentei com vocês, existem laboratórios que têm marcas de genéricos, né, o que facilitou bastante o acesso à nossa população. Então, seriam esses grupos antidepressivos. A gente tem um outro grupo que são anticonvulsivantes, e tem alguns são mais antigos. Por exemplo, se você pegar a carbamazepina, um medicamento que ajuda bastante também, né, no controle, porém ele dá um pouco de sono, né, quando a gente compara esses outros que eu comentei com vocês. Então ele realmente tem esse efeito adverso que acaba que compromete um pouco a qualidade de vida do paciente. E outro problema é que às vezes tem que tomar de 2 a 3 vezes ao dia, né, para alcançar uma dose interessante para o controle de dor. Nos grupos dos anticonvulsivantes, que não são utilizados atualmente para convulsão, mas sim para dor, a gente tem, né, a gabapentina, que é um medicamento já é um pouco mais antigo, e ele é interessante, ele é bem eficiente, bem eficaz para o controle da dor, porém ele dá muito sono. Então acaba que também, da mesma forma que a carbamazepina, o paciente ele acaba, né, ficando um pouquinho, né, reclama em relação a esse efeito adverso que, como se diz, atrapalha o dia a dia dele. Existe um representante mais moderno agora, um anticonvulsivante, que é a pregabalina. Ela dá menos sono e ela está realmente sendo bastante utilizada por ter essa característica, por ser tão boa quanto a amitriptilina, e porém ela realmente ter menos efeito, né, sonolência aí. E a gente tem um terceiro grupo que não pertencem aos antidepressivos nem aos anticonvulsivantes. A gente tem drogas, né, que são medicamentos, os opioides. A gente tem medicamentos que são fortes, né, para dor. Hoje a gente tem o tramadol e a codeína, que são opioides fracos, que são utilizados também, né, em conjunto com os outros para estar melhorando o controle aí da dor do paciente. O opioide ele tem um problema também, que ele pode dar sonolência, ele pode dar algum grau de disforia, né, algum tipo de sensação desconfortável, dependendo da dose que o paciente toma, né. Ele pode dar náusea, pode dar vômito, ele pode realmente promover uma constipação intestinal, especialmente um paciente que já tem esse histórico. O paciente tem mais dificuldade de evacuar, né, as fezes vão ficando mais ressecadas, né, com o uso crônico desse medicamento. E é um medicamento que pode
causar uma tolerância, inclusive causar em alguns casos dependência, que é bem raro, a gente não vê tão frequentemente, e eles realmente vão ajudar aí no controle da dor. E por fim a gente tem opioides fortes, que são disponíveis também injetáveis, né, em comprimidos, no caso da morfina, né? A morfina é bem mais potente do que o tramadol e a codeína. Ela tem mais chance, né, de causar uma dependência química, porque tem essa característica dos opioides, né? Ele também pode, né, provocar, né, uma sonolência, dependendo da dose, né, pode provocar o paciente evoluir, inclusive com insuficiência respiratória, né? É um medicamento que precisa, né, ser bem zeloso, né, a prescrição dessa droga para o paciente. Porém, ela é bem mais potente e é possível, né, de ser titulada, dividida ao longo do dia em várias tomadas para estar ajudando. Com o intuito de um controle maior sobre a morfina, por ela provocar dependência, inclusive até a morte do paciente numa superdosagem, né? É feita, né, existe um formulário que chama A1, uma receita amarela, e que poucos, né, geralmente tem um controle mais rigoroso para a gente estar prescrevendo aí. Nem todos os médicos têm acesso, né, a esse tipo de formulário, né, desse medicamento, que, conforme eu falei para vocês, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande para estar prescrevendo esse medicamento. E a gente tem também tratamentos que são cirúrgicos, né, que eu vou estar falando para vocês aqui. Outro ponto, que os medicamentos também eles não devem ser utilizados de forma alguma sem uma orientação de um profissional de saúde, jamais. Todo medicamento, né, tem efeito adverso, pode ser grave, pode provocar algum dano no paciente, então eles devem ser sempre utilizados, né, administrados após uma consulta médica, né, com a prescrição adequada e tudo mais, tá bom? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgias de reconstrução de nervo periférico e tratamento de lesões do plexo braquial. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o tratamento da dor neuropática decorrente de lesões do plexo braquial. Então vamos lá. Então, as lesões do plexo braquial, especialmente aqui no Brasil, elas comprometem especialmente homens, né, na faixa etária aí dos 20 até os 40 anos, geralmente a maioria absoluta decorrente de um acidente de moto, um acidente motociclístico, que o paciente cai com o ombro, né, no chão, né, especialmente fazendo uma tração do plexo braquial e aí manifestando, né, sintomas de fraqueza motora, alterações da sensibilidade e dor. E vou estar falando aqui para você sobre as modalidades cirúrgicas de tratamento, né, da dor neuropática nos pacientes que têm lesão do plexo braquial. A gente tem duas modalidades, são muito utilizadas. A gente tem o DRESS, que é a dreссtomia, né? No caso, o DRESS, a realização do DRESS é uma cirurgia de grande porte, né, maior. O paciente tem que fazer uma anestesia geral, é uma incisão, né, na região posterior do pescoço, e é feito, né, uma abertura mesmo da coluna vertebral, tem que, né, cortar o osso, né, que pode ser colocado de volta ou não, vai depender da técnica, né. É feita uma abertura da dura mater, aquela membrana que envolve, né, a medula espinal, exposto, né, a medula, é feita então essa exposição da medula, e aí, através dessa exposição da medula, é identificado o sulco, né, lateral posterior, onde se originam as raízes, as radículas sensitivas que vão entrar na constituição do nervo espinal. Uma vez identificado esse sulco lateral posterior, é feita uma microlesão, que ela é feita muitas vezes através de eletrodos específicos, né, que é a técnica mais moderna, ela preconiza esse tipo de uso, ou em alguns casos ela é feita através de lesões mesmo com bipolar, né, um instrumental cirúrgico ou mesmo o bisturi. Então, feita uma lesão, a dreссtomia, né, uma lesão feita aí
nesse sulco lateral posterior, vai visar destruir uma parte da medula que chama a lâmina medular número 2, né, que é o trato de Lissauer, com o intuito do controle da dor, né? Isso é feito nos locais onde tem a avulsão das radículas, no caso, e geralmente, né, tem um resultado bom, né, resultado interessante aí no controle da dor. É uma cirurgia que atualmente ela é classificada como ablativa, né, porque se você realiza esse procedimento não tem como voltar atrás, você não tem como desfazer, né, o dano lá que você faz, essa microlesão que você faz na medula, né, não tem essa característica, né. Então tem que colocar, deixar claro que nem sempre, né, o paciente se submete, né, a esse procedimento e vai ter um controle de dor. Geralmente tem um resultado interessante, né, bom, mas 100% não tem como, né, ter garantias, né. Outra técnica, né, é o estimulador medular, que é feito também através de uma cirurgia, e é introduzido, né, entre o osso, a lâmina lá da coluna, lâmina vertebral e a dura mater, uma pequena lâmina, né, que é um eletrodo, que tem um fiozinho, que vai até uma bateria, um dispositivo, onde tem uma bateria como se fosse um marca-passo, e há um estímulo elétrico que passa essa placa aí colocada, que vai gerar, né, uma descarga elétrica que vai estimular uma região da medula, e isso aí vai ajudar no controle da dor. Então é uma técnica interessante porque caso falhe, não dê certo, pode ser modificada, né, as configurações desse eletrodo, e caso não funcione bem, pode ser desligado e o paciente ele vai praticamente, como se fala, né, voltar a ter, né, a dor que tinha antes, né, não vai modificar em nada. O eletrodo ele é colocado acima do ponto onde ocorreu a lesão do plexo braquial, ou seja, vai ter que ser acima de nível C5, porque as lesões geralmente são C5 para baixo, né? E é uma característica não ser ablativa, é uma técnica não ablativa, porque ela não promove, né, de forma geral, né, um dano permanente, uma alteração permanente, né, ali no paciente, né? Pode ser reversível nos sintomas, os efeitos adversos. Da mesma forma que o DRESS, ou drestomia, né, não tem como, né, ter 100% de controle de dor. Às vezes tem um controle parcial, né, em alguns casos não vai ter o controle, não tem como, né, ter uma garantia. Mas são duas técnicas muito utilizadas, né, para tratamento da dor neuropática decorrente de plexo braquial, que são utilizadas, né, no mundo todo, são as mais difundidas. Existem outras possibilidades também, essas duas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né, sobre, né, as características cirúrgicas, né, de como são feitas e tudo mais. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião, trabalho com cirurgias de nervo periférico, lesões do plexo braquial, e eu vou estar falando aqui para vocês sobre o papel da fisioterapia nesses pacientes. A fisioterapia ela vai ter um papel muito importante nesses pacientes que têm lesões de nervos periféricos, incluindo aqueles de lesões de plexo braquial. Por quê? A fisioterapia, antes da cirurgia ou depois, ela minimiza a dor, ela reduz. O paciente que está fazendo a fisioterapia regularmente, ele tem menos dor, porque o paciente tem lesões de plexo braquial, eles têm alguma porcentagem deles vai desenvolver, no caso, a dor neuropática, que eu vou estar falando em outro momento com vocês. Então, o paciente está regularmente inserido em atividades com fisioterapeuta, eles vão ter menos dor neuropática, isso aí é fato. Outro ponto número 2, é o paciente ele ter uma articulação mais saudável, que tem uma amplitude de movimento melhor. Não é raro eu operar pacientes de lesões de plexo braquial em que, durante o posicionamento cirúrgico, o paciente não consegue abduzir adequadamente o braço, porque tem uma, como se diz, redução
de amplitude de movimento, a gente vê como fala, um encurtamento ligamentar, e isso aí não ocorre com aqueles pacientes que estão regularmente inseridos em atividades fisioterápicas assim adequadas para o tipo de doença que ele tem. Isso aí é fato. Um terceiro ponto importante é a recuperação motora. Pacientes que têm lesões de nervos periféricos, de lesões de plexo braquial, eles vão recuperar mais rapidamente se estão realizando fisioterapia adequada, porque na fisioterapia o músculo vai ser estimulado, vai ser estirado, e isso aí acelera em algum grau a recuperação motora do paciente. Então é fundamental ele estar realizando essa fisioterapia para aumentar, né, elevar suas taxas de sucesso pós-cirúrgico até antes da cirurgia. Então até mais, fica à disposição, vocês podem colocar suas dúvidas aí, eu vou estar esclarecendo dentro do possível aí. Forte abraço, tudo de bom.